gente vai trabalhar com contadores. Deixa eu criar uma seção nova aqui, para eu poder usar posteriormente. Em primeiro lugar, né, a gente já viu bobina comum. Vou criar um arquivo aqui no clique 02. Vou vir aqui no meu clique 02, né? Clique 02. Vou clicar no botãozinho esquerdo aqui do novo programa em Ladder. Vou clicar nessa folhinha nova aqui. E vou escolher o CLP da nossa escola, que é o clique CLW02 20VTD. Vou dar OK. Então, a gente viu na nossa aula. Bom, bobina normal. Vamos pegar uma bobina normal aqui. Vou colocar a bobina M. A gente viu essa bobina. A gente viu bobina do tipo 7, que é essa, que tem uma setinha para cima. Bobina do tipo reset, que é essa. Vimos a bobina de timer, que é a letra T. Vimos que o timer tem vários modos de funcionamento. E, por último, a gente viu a bobina H, que é a bobina que a gente usa para exibir a tela do CLP. Agora a gente vai ver na aula de hoje a bobina C. C, que é a bobina de contagem, é o contador, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver o contador. Vou mostrar aqui o contador para você. Vou colocar a letra C. Digitei C, apareceu C01. No nosso CLP Clique 02, nós temos, no total, 31 contadores. Então, posso ter no meu código até 31 contadores. Cada contador vai ter 8 modos de funcionamento, sem incluir o modo 0. Modo 0 é bobina normal. Do modo 1 até o modo 8 são modos de contagem, tá? Então, aqui nessa caixinha, a gente vai escolher, né? Lembrando, cliquei aqui na coluna de bobinas, digito C. Pronto, vai ser colocado um contador. Aqui eu escolho o modo de funcionamento. Aqui embaixo, logo abaixo, eu tenho como esse contador funciona, certo? Isso aqui é uma carta de tempo. Aqui eu tenho a descrição do modo de contagem. Está escrito que é um contador sem ultrapassagem de valor. Ou seja, quando um valor de contagem for atingido, se ele continuar contando, recebendo sinais de contagem, ele vai travar, ele não vai continuar contando mais, né? Qual é a função de um contador? A função do contador é uma bobina que toda vez é energizada, ela tem uma word, né? Uma região de memória, que toda vez que ela é energizada, ela incrementa essa posição de memória. Ela adiciona 1 naquela posição. Então, se eu energizar essa bobina 10 vezes, ela vai contar 10 vezes, certo? Ela vai pegar aquela região de memória e vai incrementar ela. Começa valendo 0, ela vai incrementar até a 10ª vez que eu energizar essa bobina. Porém, se o contador estiver no modo 1, sem ultrapassagem, essa contagem ela tem um limite. E esse limite é estabelecido aqui embaixo neste campo. Então, eu coloco um valor aqui, por exemplo, se está 0, ele não vai contar. Ele vai, na hora que eu energizar essa bobina uma vez, não vai haver contagem. Ela vai ficar travada em 0 porque já ultrapassou a contagem. O maior valor vai ser 0. Se eu colocar 10 aqui, por exemplo, ele vai contar até 10. Muito bem. Então, no modo 1, eu venho aqui e coloco o maior valor de contagem, certo? Eu posso digitar esse valor. Só que o valor também poderia ter origem de outro lugar. Aqui eu estou digitando, mas ele poderia ser proveniente de outros lugares, de outras memórias. Tá vendo? Então aqui, por exemplo, eu poderia pegar o valor máximo de contagem de um timer. Aqui no caso ele está pegando no timer 1. Quando o timer 1, sei lá, valesse 100, então o maior valor de contagem seria 100, por exemplo. Ele está pegando o valor do timer. Poderia pegar o maior valor de contagem
de um outro contador, sei lá, do contador 2. Se o contador 2 valesse 30, o maior valor de contagem do contador 1 vai ser 30. E assim sucessivamente. De um registro de dado e por aí vai. Por exemplo, o Data Register 1, que é uma região de memória que eu consigo jogar valores. A gente ainda não viu isso na aula. Eu poderia colocar 250 lá. Então, o meu contador 1 vai contar no máximo até 250. Perfeito. Eu vou deixar na posição N, porque deixando na posição N, eu posso digitar o valor de contagem, o maior valor possível. No meu caso, eu vou colocar 20. Perfeito. Coloquei 20, então, ele vai contar no máximo até 20. Ele começa valendo 0. O nosso contador, nesse modo de funcionamento, ele tem ainda mais outras duas configurações, que seria a direção da contagem, que é crescente ou decrescente, e uma entrada, uma configuração aqui, onde eu posso resetar a contagem. O que seria resetar a contagem? Vamos supor que eu fui energizando a bobina 10 vezes. Ela está configurada para contar no máximo até 20. Então, ele vai parar em 10 a contagem. Se eu quiser reiniciar a contagem a partir do zero, eu tenho este campo aqui, que é o campo de reset. Então, eu posso vir aqui e escolher um bit de algum lugar que vai servir para reiniciar a contagem no meu contador. Eu, por exemplo, vou colocar aqui uma entrada do CLP. Vou colocar a entrada I2. Quando a entrada I2 for verdade, eu vou resetar o meu contador. Eu vou colocar aqui agora a entrada I1 para ser a direção. Se I1 for falso, a minha contagem ela vai ser crescente. Se I1 for verdade, a minha contagem vai ser decrescente. Ou seja, eu vou energizando a bobina e fazendo ela incrementar. Então, ela vai da contagem 0 até, sei lá, até a 10. Se eu ativar a entrada I1 e voltar a energizar a bobina, a contagem vai ser regressiva. Vai contar de 10 até 0. Tudo bem? Eu vou dar OK aqui, ó. A bobina vai ser posicionada aqui na tela. Como eu estou usando o contato I1 para dar a direção, eu vou usar o contato I2 para resetar, vou usar o contato I3 para poder aplicar pulsos nessa bobina. Toda vez que eu pressionar a entrada I3, a bobina vai contar um valor numérico. Eu vou dar o Run aqui. Então, eu tenho aqui a minha simulação. Vou dar um clique aqui para poder ficar exibindo essa telinha. Aqui em cima é o valor da contagem, está em 0. Se eu der pulsos na entrada I3, eu vou ver esse valor aumentando. Eu vou apertar aqui, ó, I3, apertei uma vez, foi para 1. Apertei outra vez, foi para 2. E aí, isso vai aumentando até o máximo valor, que neste exemplo aqui é o valor 20. Tá? Quando chegar no valor 20, a nossa bobina aqui está azul, tá vendo? Porque ela está desativada. Ela vai ativar. Ou seja, quando o valor ajustado for alcançado, a bobina liga. O próximo pulso vai ter que ligar ela. Ligou. Ficou verde. Ou seja, chegou no valor 20. Eu energizei, apertei 20 vezes o valor I3, o contador 1 ele ativou. Se eu der novos pulsos aqui, ó, como ele não tem ultrapassagem, ele para em 20. Muito bem. Então, meu contador agora chegou no seu valor limite de contagem. Se eu apertar o botão I1, que era o botão que dá o sentido de contagem, imediatamente o meu contador desliga. Porque inverteu o sentido de contagem. Então, quando que ele vai ligar novamente? Já que agora a contagem é decrescente, ele vai ligar novamente quando ele chegar a 0. Então, eu vou dar novos pulsos aqui no meu I3 até chegar a 0, para vocês verem. Ó, 18, 17, 16, 16, 15, 14. Então, vou dando vários pulsos aqui até ele chegar em 0. Quando ele chegar em 0, aí eu vou perceber que o meu contador 1, ele vai ativar novamente. Porque como eu pressionei a chave I1, e a chave I1 dá o sentido, ela é verdade agora, então a contagem... Ai, apertei o botão de reset sem querer. Então a contagem agora, ela é decrescente. Bom, se eu apertar o reset, já que a contagem é decrescente, o que acontece? Ele volta para o 20, que é o maior valor possível, né?
E aí eu vou apertando o botão I3, ele vai decrementando novamente depois que eu desabilito o reset. Então o botão de reset, ele reinicia a contagem. Se está decrescente, ele coloca o maior valor dentro do contador. Se está crescente, ele coloca 0, ele zera. A gente vai ver isso acontecendo na sequência. Eu carreguei um valor muito grande, vou diminuir aqui, vou colocar 5. Vou energizar. Contagem crescente, vou dar 5 pulsos, vai ligar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ligou. Agora eu vou inverter o sentido de contagem. Ele desliga imediatamente, se ele estava ligado. Maior valor é carregado no contador. Vamos ver o que estava carregado no contador, ele vai contar decrescente. Quando for 0, ele vai ligar novamente, porque agora a contagem é decrescente. Ligou. Perfeito. Se eu desligar de novo, se eu inverter de novo o sentido, ele volta a ser 0. Vamos parar a contagem no meio. Vamos parar em 3. Vou inverter o sentido. Ele não liga. Porque no sentido invertido, ele só liga em 0. Então, ele parou em 3. Agora ele está contando de forma regressiva até 0. Chegou em 0, ligou. Perfeito. Vamos associar uma lâmpada, uma saída para esse contador aqui. Para isso, eu vou colocar um contato com o nome dele, que é C1. Coloquei um contato C1, que vai ligar uma lâmpada aqui, uma saída do meu CLP. Vou dar alguns pulsos aqui na entrada e vou mostrar a tela do CLP. Estou dando pulsos na entrada I3. Quando valer 5, o meu contador vai ligar Q1. Olha só. Quando a contagem for alcançada, ele liga. No sentido contrário, ele liga em 0. Então, vou inverter o sentido. Apertei o I1 para inverter o sentido de contagem. Ele tem que ligar quando chegar em 0. 3, 2, observa aqui. 1, 0. 0 ligou o Q1. Perfeito. Como o sentido de contagem é regressivo, se eu resetar, ele vai para 5 ao invés de ir para 0. Foi para 5, ó. Desliga o contador e foi para 5. Ele carrega o 5, o maior valor. Então, está resetado, a contagem é decrescente e ligou quando chegou em 0. Quando for crescente, se eu resetar, ele volta não para 5, ele volta para 0. Vou apertar o I2 para vocês verem que vai para 0. Foi para 0. Muito bem. Esse modo 1 é o modo de contagem sem ultrapassagem de valor. Esse é o modo 1. Vou seguir aqui, vou criar uma cópia dele, vou usar o contador 2 agora. Vou trocar aqui de contador 1 para contador 2. Vou colocar aqui o contato do contador 2, ativando a saída Q2. Bom, agora eu vou configurar esse contato 2 em outro modo de funcionamento. Agora eu vou usar o modo 2. No modo 2, ele é igualzinho ao modo 1. A diferença é que agora, quando chegar no valor limite ajustado, vou colocar aqui 5, o valor pode ser ultrapassado. E vou configurar aqui como I1 e aqui como I2 também, de novo. Então, toda vez que eu der pulsos no I3 aqui, o meu contador vai realizar a contagem, né? Vamos ver. Dei pulso aqui no I3, foi para 1, dei outro pulso para 2, 3, 4, 5 vai ligar. Pronto, ligou Q2. Se eu continuar dando pulsos, ele continua contando e a saída continua ativada. E isso ele vai contando infinitamente. Ó, tá ativado. Vamos inverter a contagem para ver o que acontece? Para inverter a contagem, aperto o I1. A contagem no momento está em 11. Vou inverter a contagem. Quando eu inverto a contagem, ele desliga. Toda vez que eu... Ou seja, quando inverter o sentido de contagem, ele só vai ligar novamente quando chegar em 0. Então, eu vou dando pulsos aqui, ó, ele está diminuindo a contagem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ligou. Chegou em 0, ele liga.
Perfeito. Vou inverter o sentido de contagem novamente. Ele desliga, porque ele tem que ligar agora só quando for no sentido crescente, que é o maior valor que é 5. Vou dar pulsos aqui até dar 5. Chegou em 5, ele ligou. Vou inverter o sentido de contagem. Vou dar pulsos. Ele só vai ligar quando chegar em 0. Chegou em 0, ele ligou. Se eu mandar resetar, se está no sentido contrário de contagem, ele vai carregar o valor 5 aqui, o maior valor possível. Resetei. Carregou o valor 5, que é o maior valor possível. Por quê? Se está no sentido de contagem decrescente, então ele começa do maior valor para o menor. Quando chegar em 0, ele desliga. Ele liga, desculpa. Se eu inverter o valor, inverter o sentido de contagem e o maior valor já foi alcançado, ó, vou inverter. Bom, se é contagem crescente, já está em 5, ele já liga imediatamente. Esse daqui é o modo 2 de funcionamento. Vamos para o modo 3. No modo 3, é um contador sem ultrapassagem de valor, só que ele é retentivo. O que significa isso? Ser retentivo ou não? Bom, turma, isso acontece tanto com a memória, quanto com o contador, quanto com alguns timers. No nosso CLP, existem algumas memórias. Se eu vir aqui em configuração do sistema, existem algumas memórias que a gente pode marcar como retentivo. M retentivo ou C retentivo. O que seria isso? Seria o seguinte. Um processo industrial, quando você utiliza contadores para contar peças, por exemplo, vamos supor que acabou a energia. Se acabar a energia e no seu código você usou contadores que não são retentivos, o que vai acontecer é que, quando você reenergizar, quando consertar a falha de energia, o que vai acontecer é que, se os contadores não forem retentivos, você perdeu a contagem de peças. Agora, se você utilizou um contador retentivo, quando acaba a energia e você restabelece a conexão elétrica, o seu sistema vai voltar com todos os contadores onde eles pararam. Isso pode acontecer com as memórias também. As memórias podem ser retentivas. Marcando memórias como retentivas, quando acaba a energia e o sistema, a energia é restabelecida, quando acaba a energia, o nosso programa vai paralisar, o CLP vai desligar. Só que se a memória for retentiva, o que vai acontecer é que, quando reenergizar, a memória vai voltar no estado em que ela estava. Se ela estava desativada, ela permanece desativada. Mas se ela estava ativa, quando reenergiza, ela volta ativada também. É como se fosse uma memória EPROM, né? Uma memória que ela não se apaga quando a gente tira a energia dela. Como se fosse a memória do cartão SD, a memória flash, né? Memória de programa. Muito bem. Então, esse é o contador no modo 3. Vou colocar aqui um contador 3 no modo 3. Ele vai funcionar exatamente como o contador 1. Sem ultrapassagem, mas ele é retentivo. Não vai mudar nada, né? Contador 1, contato I1 e 2 para resetar. Não vai mudar nada. Eu vou usar aqui o Q3 nesse exemplo. C3 aqui. Então tá com 5. Vou dar um run, vamos ver acontecendo. Vou dar 5 pulsos. Na hora que ele chegar no valor, ele vai ligar. Não vai mudar muita coisa. Perfeito? Ligou. Isso é um contador retentivo. A gente poderia ver isso funcionando aqui na prática com o CLP, desenergizando ele e reenergizando e vendo ele mantendo a contagem, a última contagem. Bom, agora a gente vai ver o próximo modo, que é o modo 4. O modo 4 é exatamente igual ao modo 2, só que ele também é retentivo. Então, eu vou colocar 5 aqui. Ele vai ter ultrapassagem de valor, mas o valor vai ser guardado na memória quando acabar a energia.
eu vou dar 5 pulsos aqui no I3, eu vou ver que o Q3 vai ligar e a contagem ela vai continuar ainda, né? Ó, 6, 7, mesmo depois do máximo valor for alcançado. Perfeito. Esse daqui é o modo 4. Perceba que cada modo de funcionamento é assinalado aqui em cima, né? Aqui é colocado qual é o contato responsável pela direção e aqui na figura é colocado o contato que é responsável pelo reset. Aqui abaixo é o ajuste de contagem, o máximo valor possível, e aqui é a contagem corrente. Vou colocar aqui o contador 5. No modo agora, modo 5. Nesse modo aqui, a gente tem um modo diferente de funcionamento. Nesse modo de funcionamento, vamos ver a carta de tempo? Nesse modo de funcionamento, eu vou pegar aqui o manual do Click 02, porque a imagem é muito melhor. Click 02, VEG Catalog. Vamos pegar o manual dele aqui no site, digitei Click 02 no Google, vim direto no site da VEG, vou clicar aqui em manual do usuário e vou baixar esse manual aqui. Muito bem, aqui a gente tem o índice geral, né? E aqui na parte de índice geral, a gente vai ter a parte de programação em ladder. Na parte de programação em ladder, a gente vai ter cada uma das bobinas. Ó. Temporizador, a gente está estudando a bobina de contadores. Nós estamos no modo 5. Né? Nós já passamos por cada um desses outros modos aqui, né? Vamos voltar. Desculpa. Modo 0, ele opera com uma bobina normal. Modo 1, como eu te falei, a contagem é crescente. Quando chega no valor, ele para e liga a saída. Pode ser crescente ou decrescente, mas ele tem retenção. Modo 2, o valor pode ultrapassar. A saída permanece ligada enquanto o valor for maior ou igual ao valor ajustado. Não é retentivo. O modo 3 é igual ao modo 1, porém retentivo. Ou seja, desenergizou, voltou, a contagem continua. Modo 4 é igual ao modo 2, só que com retenção. E o modo 5 é um modo diferenciado aqui. Aqui neste exemplo, vamos aprender a usar aqui, verificar o exemplo, né, que a empresa deu. Nesse exemplo, a gente pode perceber que ele marcou o I4 como botão de direção, o I5 como botão de reset e os pulsos são dados pelo I6. O pré-ajuste de contagem é 20. Então, vamos ver. No começo aqui, ele começou marcando a direção de contagem off, né? Entrada de reset está em off e a saída do contador no instante está em 0. O valor de contagem aqui começando em 0, ele foi dando pulsos, né? E aí, ó, o que a gente obteve? Cada pulso vai sendo incrementado, ó. Deu um pulso, estava em 19, vai para 20. Deu um pulso, estava em 20, foi para 21. Deu um pulso, estava em 21. Ele já imediatamente ligou a saída. Ó. Cadê a saída? Cadê a saída? Aqui, ó. Chegou em 20, ele liga a saída. Saiu do 19, foi para 20, ligou a saída. Então a saída ligou. Ele vai dar um outro pulso, 21, a saída permaneceu ligada. Então a saída está ligada. Enquanto for maior ou igual a 20, a saída permaneceu ligada. O valor ajustado era 20, então a saída permaneceu ligada. No momento que ele fez a troca de direção, ó, o valor era 20, ele trocou a direção enquanto era 20, ele permaneceu ligado. No momento que foi para 19, a saída desliga. Certo? Então, no momento que vai para 19, a saída desliga. Perfeito. Aí ele vai aplicando os pulsos, né? 19, aí foi para 18, com a direção de contagem contrária. Aí, de repente, ele mudou de novo o sentido. Estava em 18, começou, aí para 19 de novo.
aí foi para 20, quando chegou em 20, novamente ele ligou. Né? Então, nesse modo de contagem, ele não é muito diferente, né? Nesse modo de contagem, ele conta crescendo e decrescendo da mesma forma. E quando o valor é alcançado, ele permanece no valor, travado, né? 20. Desculpa, ele permanece ligado dentro do valor. 20, 21, ó, permaneceu ligado. 20, 21, 20. Chegou em 19, ele desligou. Ou seja, ele só liga, só é verdade enquanto o valor ajustado for alcançado. Nos outros modos, quando a gente invertia a contagem, ele contava decrescente e ligava em 0. Nesse modo, não é assim. Nesse modo, se você inverte a contagem, a saída permanece ligada enquanto for maior ou igual ao valor ajustado. Então, vamos ver a diferença. Vou colocar aqui o modo 5 com o valor 5. Vou dar OK. Vou dar pulsos. Foi para 1, 2, 3, 4, 5. A saída ligou. Vou continuar dando pulsos. 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Eu tenho o valor 10 aqui. Vamos olhar o outro aqui, ó. Esse cara está no modo 2. Se eu inverter o sentido de contagem dele, como o maior valor, inverter o sentido de contagem é contagem decrescente. O menor valor é 0. Nesse contador, se eu inverto o sentido de contagem, ele vai desligar, porque ele só vai ligar no 0. Vou inverter para vocês verem. Ó. Inverti. Imediatamente ele desligou aqui, esse contador. Agora vamos ver no modo 5 o que acontece. No modo 5, ele permanece ligado. Por quê? Enquanto o valor de contagem for maior ou igual a 5, ele permanece ligado. Ele não vai esperar chegar em 0 para ligar. Vamos ver isso acontecendo? Eu vou dar pulsos aqui. Ó, 9, 8, ele está ligado. 7, 6, 5, 4. É menor do que 5. Ele desligou. Vamos ver se chegar em 0, se ele vai ligar. Ele não vai ligar. O valor 0 foi alcançado, ele não ligou. Então, qual que é a diferença entre os dois tipos de contagem? É que este, no modo 5, enquanto for maior ou igual ao valor ajustado, ele permanece ligado. E no modo 2, né, ele só vai ligar quando, na contagem decrescente quando for 0. Então, é diferente o funcionamento. Esse, enquanto for maior ou igual, ele está ativo. O outro não. Se for contagem crescente, se for maior ou igual, ele liga. Se for contagem decrescente, se for igual a 0, ele liga. É diferente. Este não. Este não muda. Enquanto for maior ou igual a 5, ele está ligado. Vamos ver o reset desse? Está na condição de contagem decrescente. Eu vou resetar ele para ver o que vai acontecer. Eu resetei, ele ficou em 0. Dei um pulso no I2, ele permaneceu em 0. Está em 0, vamos dar pulsos para ver se ele diminui mais? Não diminui. Vou trocar o sentido de contagem para aumentar. Está aumentando, está aumentando. Beleza, vou dar um reset para ver. Olha, ele foi para 0. Perfeito, tudo bem. Vou dar mais pulsos aqui. Vou inverter o sentido de contagem. Vou dar um pulso para diminuir. Está em 3, vamos ver se vai para 2. Foi para 2, beleza. Vou dar um reset para ver se ele vai para 5. Eu resetei, ele foi para 0. Então, nesse exercício, nesse modo de funcionamento, diferente deste outro, no modo 2, quando eu reseto, ele vai para o maior valor. Esse daqui não. Quando eu reseto, ele volta para 0. Tudo bem?
Então, este é o modo 5 de funcionamento. Vamos ver o próximo modo. Modo 6. No modo 6, a gente tem um comparador com ultrapassagem de valor e retentivo. O que é isso daqui? É um modo 5, porém, é um modo 5 que quando desliga, permanece com o valor. Né? Permanece com o valor que estava dentro da contagem. É só isso que é a diferença. Então, o modo 6, tá aí, ele é igual ao modo 5. Eu vou saltar ele, não vou executar novamente. Vou fazer agora verificar o modo 7. Pegar um contador 7 aqui, fazer algumas configurações nele. Colocar o valor 5. Não, o valor 5 não adianta, eu tenho que ajustar aqui no modo 7. Bom, no modo 7, o que a gente tem? No modo 7, a gente tem o contador de alta velocidade. Bom, professor, o que é um contador de alta velocidade? O contador de alta velocidade, ele é um contador que é usado com uma entrada de alta velocidade. No nosso CLP, nós temos duas entradas de alta velocidade. Vou colocar aqui a entrada I04 para dar o reset. As entradas de alta velocidade, a gente pode perceber que nesse caso ele está travado aqui, ó. Eu não consigo trocar para uma entrada X, um Q, nada. Nessa entrada aqui, ó. A entrada de alta velocidade é a I1 e a I2. São essas duas entradas que são de alta velocidade. Eu tenho que vir aqui e trocar ou I1 ou I2. Se eu colocar I3 não dá, ó. Digitei 3, ele não deixou. Opa, deixou? Vou dar aqui para ver. Ó, voltou para I1. Ele até deixou digitar o 3, mas na hora que ele volta para o I1. Eu vou digitar 2, I2. Confirmei, voltei, ficou no I2. Ou seja, só posso usar a entrada I1 ou a entrada I2. Essa configuração, ela é a configuração de contagem. Nesse timer não adianta eu ficar dando pulsos aqui que não vai adiantar nada. Esse modo de funcionamento, o modo 7, ele não conta os pulsos que vêm daqui. Ele conta os pulsos que vêm da entrada rápida, ou da I1 ou da I2, conforme a configuração. E ele tem a opção de reset. Então, quando o valor for alcançado, o valor de contagem for alcançado, a saída é ligada. Aí ele fica travado na contagem, ele fica travado naquela contagem. Vamos supor que eu jogo 5 aqui, aí eu dou 5 pulsos na entrada I2, conforme eu estou configurado aqui. Se eu der 5 pulsos na entrada I2, o contador vai contar os 5 pulsos e vai ativar. Mas ele só ativa, ele vai olhar para a entrada I2 só, vai contar os pulsos da entrada I2, mas ele só vai realizar as contagens dos pulsos da entrada I2 se a bobina estiver energizada. Essa que é a diferença. Se eu colocar um fio assim, ó, ele está o tempo todo contando pulsos da entrada I2. Se eu colocar aqui a bobina I3, ele só vai contar os pulsos da entrada I2 se o I3 estiver ativo. Ou seja, se tiver energizada a bobina. Bom, onde que eu uso contadores de entrada rápida? Entradas rápidas são utilizadas em dispositivos com encoder. Encoder de posição incremental. O encoder, ele é um dispositivo que ele serve para a gente determinar a posição angular de um eixo. Então, imagina um eixo de um servomotor, por exemplo. Se eu quero girar 90 graus, dependendo do encoder que está encaixado no eixo, dependendo do encoder que está encaixado no eixo desse motor, desse servomotor, dependendo da resolução desse encoder, para cada grau que ele der, ele vai aplicar uma quantidade de pulsos. Então, vamos supor que 100 pulsos representa 90 graus. Então, a gente pode conectar esse encoder na entrada rápida do CLP, porque dependendo da velocidade do motor, 100 pulsos vai ter uma frequência muito alta.
As entradas rápidas são a I1 e a I2 no nosso CLP. Ele consegue contar pulsos até 1 kHz. Então, até 1000 pulsos por segundo. Essa entrada consegue ler. Então, vamos supor que a gente queira fazer um sistema para a gente saber qual é o ângulo de giro do eixo. Se for aplicado 100, vamos supor que 100 pulsos é 90 graus. Se for aplicado 100 pulsos nesse contador C7, eu posso fazer uma lógica que, quando 100 pulsos for aplicado, significa que o eixo desse motor que eu estou analisando, ele chegou, deu um giro de 90 graus. Então, é para isso que a gente usa o modo de contagem 7, para contagem rápida. Para dispositivos que, por exemplo, o encoder de posição incremental, né, que eles aplicam pulsos e a quantidade de pulsos tem a ver com a quantidade de graus que o eixo do motor tem. Então, seria possível a gente, por exemplo, controlar a posição do eixo de um motor, usando um encoder incremental. E um contador no modo 7. Bom, no nosso curso a gente tem pouco tempo para abordar esse tipo de tema, mas é um tema muito comum dentro da indústria, a posição angular de um eixo de um motor, né? Existem várias aplicações para isso. E a gente controlaria essa posição usando contadores, tá? Então, esse seria o modo 7. A gente tem agora aqui o último modo, que é o modo 8. Esse modo é um modo legal também. Ele é um modo que também é utilizado com as entradas I1 e I2. Se é com a entrada I1 e a entrada I2, então, se eu der pulsos aqui nesse I3, não vai adiantar nada, nenhum pulso vai ser contado. Ou seja, esse contador ele vai contar os pulsos da entrada I1 ou da entrada I2 se o I3 estiver energizando a bobina do contador. Então, veja bem, como que funciona esse modo de contador? Nesse modo, esse contador ele vai servir para contagem de pulsos em um intervalo definido, tá? Então, a gente vem aqui, a gente escolhe, a gente anota um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, ele pode ser um valor que eu posso digitar ou pode ser oriundo de outro lugar, né? Como a gente pode ver aqui, ó, quando é N, eu posso digitar. Quando é, por exemplo, T, ele está vindo do timer 1 nesse exemplo, ó, não dá para digitar aqui. Então, é referente ao valor do timer 1 naquele momento. Se ele está vindo de um outro contador, fica travado também não dá. Pode vir de um data register, que é uma variável. Também não, aí ele pega o conteúdo da variável para servir de tempo. Vou colocar N aqui que eu posso digitar o tempo. Vamos supor que eu coloco 1 segundo. Perfeito. Então, eu coloquei 1 segundo aqui. Como é que ele vai funcionar? Vamos pegar esse modo de contagem. Como é que ele vai funcionar? Vamos pegar aqui o modo 8. No modo 8 funciona assim, gente. Vamos supor que foi ajustado 50.000 lá. Aí ele vai ficar lendo os pulsos da entrada I1. Chegou em 50.000 os pulsos. Desculpa, é o de baixo. Desculpa. Vamos supor lá, desculpa. Vamos supor lá que ele vai ficar lendo aqui a entrada I2, né? Aí na entrada I2, vamos supor que ele colocou 0,1 segundo de tempo, de amostragem, né? Coloquei aqui 1 segundo. Então, vou colocar 0,1. 0,1. Pronto. Perfeito. Se o meu valor de contagem está entre um valor entre 3 e 5, neste exemplo aqui, ó, se a quantidade de pulsos de I1 estiver entre 3 e 5 num intervalo de 0,1 segundos, a saída liga. Então, veja bem, ó. Ele pegou aqui, reservou, ele vai ficar toda hora medindo 0,1 segundo. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1.
Se o pulso tiver entre 3 e 5, aqui ele recebeu 3 pulsos. Se for maior ou igual a 3, né? Maior ou igual a 3, menor ou igual a 5. Não, maior que 3, menor ou igual a 5, desculpa. Ele vai ligar, né? Então, deixa eu colocar de novo aqui. Tem que ser maior que 3, menor ou igual a 5. Então, veja bem. Ele aplicou aqui, deu 0,1 segundo. Em 0,1 segundo ele mediu 3 pulsos, não ligou a saída. Aí, em mais outro 0,1 segundo, ele mediu 5 pulsos naquele intervalo. Ele estava medindo o tempo. Opa, se deu 5 pulsos, a saída liga. Perfeito. Aí, nesse outro intervalo de tempo, de 0,1 segundos, agora ele mediu 4 pulsos. Quer dizer, está entre 5 e 3, né? É menor ou igual a 5, maior que 3. Então, manteve a saída ligada aqui, ó. No término de 0,1 segundo, aqui ele contou que tinha dado 3 pulsos. 3 pulsos não é maior que 3. Não está entre o intervalo de 5 e 3. 3 pulsos é menor ou igual a 3, não é maior que 3. Então, não é verdade. O que acontece no final dessa contagem de tempo? Ele desliga a saída. Ou seja, enquanto a quantidade de pulsos, a cada intervalo de 0,1, ele vai contando os pulsos. Enquanto a quantidade de pulsos for maior que o menor valor aqui, maior que 3, e menor ou igual a 5, enquanto isso for verdade, a saída se mantém ligada. No momento que a condição for verdade, a saída liga. A saída ligou, ó, nesse intervalo aqui, ó, quando ele concluiu a contagem, ele percebeu que era 5, ligou a saída. A saída ligou, beleza, ótimo. A saída permaneceu ligada, ó, depois que ele terminou a contagem de tempo aqui, que ele viu que deu 4 pulsos. Ó, permaneceu ligada. No final dessa contagem que ele viu que deu 3, ela desligou. Ou seja, esse dispositivo, ele é muito importante para nós, pessoal. Por quê? Vamos supor o caso do encoder incremental, o encoder de pulsos. No encoder de pulsos, a gente sabe que se deu 100 pulsos lá, deu 90 graus. Mas vamos supor que eu queira saber se a velocidade de giro do meu dispositivo, ou seja, a rotação por minuto, ela está dentro de um valor específico, né? Se ela estiver dentro de um valor específico, um valor ajustado, eu quero que o meu contador indique para mim, ó, ele está dentro daquela velocidade, dentro de um valor mínimo e máximo. Então, se é um encoder de posição, ele vai ficar dando pulsos. Se a velocidade está muito rápida, os pulsos vão ser mais rápidos. Se a velocidade está lenta, os pulsos vão ser mais espaçados, com uma frequência menor. Ou seja, eu estabeleço aqui um período para ele fazer a contagem de tempo. Vamos supor que em 10 milissegundos eu tenha tido 10 pulsos. Eu vou ter valores entre 10 e 11. Se eu tiver 10 pulsos em 0,01 segundo, eu vou ter 100 pulsos em 0,1 e vou ter 1000 pulsos em 1 segundo. Ou seja, nessa configuração aqui, ó, se eu tiver pulsos a 1 kHz, a saída liga, né? Nesse caso aqui é um valor muito, vamos dizer assim, muito perto da máxima frequência que eu consigo medir naquela entrada, na entrada I1 e na entrada em 2. Por quê? Ela só consegue medir até 1000. Então, isso aqui seria a máxima configuração possível. Por exemplo, se em 1 segundo eu coloco 1 segundo aqui, aí eu coloco 1000 aqui, supondo, e 999 aqui, melhor. 999, pronto. Então, se eu receber em 1 segundo 1000 pulsos, eu já tenho 1 kHz, basicamente isso. Se deu 1000 pulsos em 1 segundo, ele liga a saída.
Quando que ele vai desligar? Quando ele começar a receber 999 pulsos. Tá? Então, qualquer valor entre 1.000 e 999 ele liga. Vamos supor que eu coloquei 990. Então, qualquer valor entre 990 e 1.000, ele vai ligar. Tudo bem? Quando esse valor for alcançado, for verdadeiro, quando estiver dentro desse valor, quando for verdadeiro, ele vai ligar a saída. Tudo bem? Só que ele não pode ser igual a esse valor. Se for igual a esse valor, ele vai desligar, vai ser off. Lembrando, esses valores aqui, eles podem ser oriundos de outras fontes, ó, de outros lugares. Pode vir de um data register, de um temporizador, de outro contador, enfim. Então, qual que é a função desse contador? A função desse contador é basicamente medir a frequência dos pulsos. Se a frequência for alcançada, o contador vai ligar. Bom, como que ele faz isso? Se ele estiver energizado, né? Se ele estiver energizado, ele vai ficar medindo a frequência dos pulsos na entrada I1 ou na entrada I2. Turma, essas informações, elas vão ser importantes para nós para a realização dos exercícios. Nós tivemos uma lista de exercícios sobre temporizadores, sobre cada modo de funcionamento dos temporizadores. Isso ocorreu na nossa aula 5. Então, na aula 8, vai ser uma listazinha sobre os modos de funcionamento de um contador. Só para recapitular como era mais ou menos o modo do exercício. Como era mais ou menos o exercício aqui, né? Quando vocês entrarem, vai ter lá logo, né? O exercício vai ser assim. Vai ter a pergunta, né? Vai ter o textinho. E para você assinalar verdadeiro ou falso. Tá bom? Igual o do timer, só que agora é de temporizador, de contador, desculpa. Bom, aí a gente pode usar o contador, então, para quê? Para contagem de peças. A gente pode usar o contador para estabelecer, por exemplo, a quantidade de ciclos de funcionamento de uma máquina. Então, o sujeito ele poderia fazer algo do tipo, quer ver? Eu vou pegar um exemplo. Vou pegar esse exemplo, opa, salvar aqui. Vamos supor que eu queira fazer algo desse tipo aqui, quer ver? Um slave, cadê? Slave, pronto. Vou mostrar para vocês uma aplicação que não é contagem de peças. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma IHM, onde eu preciso entrar com um parâmetro num processo. Nesse exemplo aqui é temperatura. Então o usuário vai vir aqui e vai apertar o botãozinho aqui, ó, a setinha, e ali vai trocar na tela o valor numérico, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá trocando, ó. Se eu apertar o outro lado aqui, ó, ele vai diminuir. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Isso daqui é a entrada de parâmetro na tela usando a IHM. A gente vai ver isso na nossa próxima aula. Bom, como que eu fiz isso? Como é que eu estou conseguindo aumentar esse valor aí? Com certeza é um contador. Vamos dar uma visualizada prévia aqui no código. A gente vai ver que tem um contador aqui que é responsável pela contagem deste valor. Cada seta daquela na IHM representa uma chave dessa. Ó. Essa chave representa a seta para a esquerda, essa representa a seta para a direita. Quando eu pressiono a seta para a direita, perceba que esse contato vai fechar e um pulso vai ser aplicado no contador 1. Esse contador 1 aqui, ele representa a contagem lá da temperatura. Quando a tela estiver habilitada para fazer o ajuste do contador 2, seria essa daqui, ó. Quando eu ponho a seta para baixo, ó. Agora ele vai tentar fazer o ajuste desse cara aqui de baixo. Ó. Vocês vão ver que vai aumentar o valor dele, olha lá. Ó. O que está acontecendo aqui?
Como eu troquei de tela, se eu for lá naquele código do contador, os pulsos estão sendo dados em outro contador agora. Antes, quando eu pressionava a seta para a esquerda ou para a direita, o pulso ele era dado aqui, ó, no contador 1. Agora o pulso está sendo dado, ó, seta para a esquerda ou para a direita, o pulso está sendo dado agora no contador 2. Então o contador ele não é utilizado só para contagem de elementos num processo ou para contar a quantidade de ciclos de um processo, ou para a gente poder fazer a contagem do número de falhas. Enfim, contador não serve só para contar eventos, eventos relacionados ao processo. O contador também pode ser utilizado para a gente inserir parâmetros no processo. Então, eu utilizaria o contador diretamente na interface homem-máquina. Quando o sujeito pressionasse o botão para frente e para trás, o contador vai incrementar ou decrementar naquela tela. E com isso eu consigo inserir um parâmetro, um dado no processo. Por exemplo, ajustar a temperatura do processo, ajustar um nível num reservatório do processo, ajustar o tempo de ativação de alguma bomba, ou fazer o ajuste de um alarme, que a bomba tem que ficar ligada por um tempo específico. Todos esses ajustes que requer incremento ou decremento de um valor numérico, a gente utiliza o contador. Bom, turma, na próxima aula, então vai ficar uma lista de exercícios logo para vocês fazerem, né? A aula passada, vocês só vão reproduzir o que foi feito na aula 7. Na aula 8, então, vai ficar uma lista de exercícios muito parecida com a lista da aula 5, que era referente a timer, agora vai ser referente a contador. Eu vou disponibilizar essas duas atividades, né? Como a atividade da aula 7 ela é uma atividade rápida, que é só reproduzir o conteúdo da aula, eu peço para vocês fazerem isso. De que maneira? Copiem a máquina de estados, pensem na construção do código da máquina de estados. Tentem fazer o código vocês mesmos. Quando você concluir, você compare seu código com o código que eu produzi na aula, para verificar os seus erros e acertos. Agora, em relação à lista de exercícios sobre contadores, essa lista vai ser uma lista fácil e rápida de ser feita, mas você vai ter que conduzir nessa lista depois de ter assistido essa aula. Então, você vai pegar essa aula, você pode fazer algumas revisões dessa aula. Eu vou deixar disponível para você os arquivos que eu usei aqui, o arquivo que eu acabei de usar. Este arquivo em particular não, mas o arquivo onde eu tenho cada uma das configurações dos modos de funcionamento. Vou deixar disponível lá para vocês. E a lista de exercícios vai ser no molde da lista de exercícios da aula 5. Alguém tem alguma dúvida sobre como vai ser a lista de exercícios da aula 5? Ou sobre como vai ser a construção do código da aula 7? Alguém tem alguma dúvida? Quem fez o exercício da aula 5 teve muita dificuldade? Era um exercício de verdadeiro ou falso? Foi tranquilo? Era exercício sobre timer. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa dessa aula de hoje. Tudo bem para vocês? Por mim, sim. Vai ser exatamente igual o exercício da aula de timer, mas só que referente ao contador, tá bom? Okay. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com... eu já vou estar com todas as listas corrigidas, tá? Eu peço desculpa para vocês, porque eu estou bem por aqui de trabalho com o ensino médio, mas eu não estou deixando vocês de lado não, tá? Vocês tinham aulas gravadas já, né? E hoje, por exemplo, eu resolvi fazer essa pequena revisão de todo o conteúdo que foi dado até hoje e dar essa aula aqui com um conteúdo novo. E aí vai ficar essa lista e o exercício da aula 7 para fazer, tá bom? Eu vou corrigir os exercícios que vocês já fizeram e enviaram, e aí vou dar o feedback para cada um de vocês,
porque eu tenho só essa semana para produzir as aulas do ensino médio. E aí, eu vou falar o que vocês erraram, o que não erraram. Vou pedir para alguns alunos para submeter novamente, porque eu quero que todos terminem o curso com nota 10. Então, se tiver alguma coisinha errada lá nos exercícios, da aula 3 e da aula 4 e da aula 6, eu vou falar para você, ó, você errou aqui, poderia ter feito assim, e aí você corrige. Por quê? Você vai fechar com 10. Eu quero que todo mundo, nesses exercícios que é para ser feito à mão, eu vou falar os erros, você vai lá, corrige, e aí entrega novamente. Claro, se você quiser ficar com uma nota maior, né? O meu objetivo é que todos façam e tirem 10 nos exercícios. Né? Encontrando dificuldade, por favor, me procurem, pessoal. Né? Eu não sei se ficou claro aí as diversas aplicações do contador, mas quando eu entregar os exercícios para vocês, eu acho que vai ficar bem claro, né? Então eu vou desejar para vocês todos uma boa noite, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou desligar aqui a gravação da aula e eu dou a aula por encerrado, mas se vocês quiserem conversar, falar qualquer coisa, qualquer problema, eu estou à disposição de vocês aqui agora, tá bom?